pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hilos Podcast. Hoje a convidada é a nossa Karina Andregueto, Isso. Arnaldo Cordeiro e o Paulo Pinceta e eu, Eduardo Hilos. A Karina, a gente vai falar um pouquinho como que era analisado as aposentadorias rurais antes, com a entrevista e pós-entrevista, né? E a Karina é uma advogada militante que fazia muito isso no INSS. Isso. Então, vamos lá. A aposentadoria rural é uma coisa que, no começo da minha profissão, principalmente, vinha muito para mim, porque eu vivo numa área predominantemente rural, onde as pessoas não tinham nem ideia de que elas tinham direito a uma aposentadoria rural, de que aquela produção que ela fazia no sítio gerava um imposto e esse imposto era revertido e poderia virar a aposentadoria rural dela. Então uma pessoa conseguiu, aí a outra pessoa ficou sabendo que a ficou e a gente começou a fazer essas aposentadorias rurais lá em Jurupema. A gente fazia todo o processo administrativo, né? Fazia a juntada de toda a documentação e calhava nas entrevistas rurais, que é o que a gente veio aqui falar hoje, que hoje não existe mais, né? Essa questão da aposentadoria, da entrevista rural, de como era feito. E aí, negando esse benefício, a gente acabava tendo que entrar judicialmente. A Karina, eu conheci ela no INSS, lógico, uma cidade pequena, mas a gente se conhecer, conviver com a Karina assim, mais no INSS. O Arnaldo, como o caso do Arnaldo também. E eu falo um negócio pra vocês, a gente lá tem uma lista, né? Mas a gente sabia que a gente tinha uns advogados que a gente gostava e outros que não gostava. Uns que eram bonzinhos, outros que eram chatos. A Karina, todo mundo gostava dela, ela era muito simpática. Então eu lembro muito bem da Karina que era simpática. A gente lembra, é lógico, a gente lembra também que tem pessoas que chegavam lá, o advogado chegava lá e às vezes queria extrapolar, né? Então era até ruim até pro próprio segurado. Porque às vezes ele interferia e o segurado ficava nervoso. Isso eu já acompanhei várias vezes isso, né? Mas a ideia era sempre deixar as pessoas principalmente mais confortável, porque os mais idosos, eles são difíceis para falar. E eles não lembram, né, Karina? Porque eles viveram tantas coisas ao mesmo tempo. Eu ia dizer isso, Eduardo, fazendo um parênteses aqui. Um oriental, inclusive, foi para uma entrevista, não tinha vaga aqui, na época que estava muito tumultuado. Foi agendada uma entrevista para ele em Monte Alto. E chegou lá o escrevente, o judiciário não escrevente, não. O servidor, isso, o técnico, ele era oriental também, era um japonês. E aí eles começaram a conversar, já de cara se conheceram, tudo tal. E aí eu pedi para ele se eu podia ficar junto dele, que eu não ia me manifestar, nada disso. E aí ele disse assim, doutora, a senhora fica, mas a senhora não pode falar, a senhora sabe, né? Falei, não, com certeza. Mas ele ficou tão nervoso, que ele perguntou simplesmente para ele quem era o vizinho da direita e da esquerda, ele não conseguia lembrar. Não conseguia lembrar. Não lembra, gente, é uma coisa engraçada. Dá um bloqueio, né? Aí eu pedi licença para o servidor, eu falei assim, olha, é nervoso, o senhor tá percebendo que ele tá nervoso, tudo. Eu falei, fulano, olha, visualiza a porteira do sítio. Você entrando lá, chegando de trator de manhã, quem tá à sua direita, quem tá à sua esquerda. Ele não tá aqui para te julgar, você sempre trabalhou. Tentei tranquilizar ele, né? E aí fluiu. Aí ele conseguiu lembrar quem que era o vizinho da direita e da esquerda e começou a perguntar das atividades que ele fazia, de quanto que era, quanto vendia, quanto não vendia, quanto produzia, quanto não produzia, e aí depois fluiu. Mas é o que você estava dizendo. A pessoa fica muito nervosa quando ela chega num órgão público em frente a um servidor que é uma autoridade para ele, a pessoa do sítio. Eles são pessoas muito simples, né? E assim, até aqui na nossa agência, como eles tinham muita experiência em fazer entrevistas, eu pegava uma aula, o Leandro, e uma vez eu conversando até com um servidor que fazia entrevista, ele falou para mim, o segredo de uma entrevista é você sempre já criar um elo com o entrevistado. Com certeza. Porque ele pega confiança em você. Ele falou, tanto para você saber se ele trabalhou, exerceu a atividade agrícola ou não, tá? Então o Leandro era um cara simpático. O Leandro chegava lá, o Mauro, simpático, brincava, falava, e eles se sentiam confortáveis em falar. Eu trabalhava, dava suporte, na verdade eu fazia os processos, passava para a entrevista, né? Eu fazia os relatórios porque aqui era muito organizado, então a gente tinha que fazer relatório. Então caminhava para mim, olhava só, acaba a entrevista, pedia a declaração do sindicato, que era a prova do artigo 47 e 54. 47 era a prova plena, 54 ele disse prova material, junto com a declaração do sindicato, trabalhador rural,
a gente abria entrevista, daí a gente analisava todo o processo. Então a gente fazia um relatório e era engraçado. Sentava na mesa assim, eles já tinham um filho, eles falavam, esse cara trabalhou na roça. Era impressionante, cara. E o Mauro perguntava, eles perguntavam só, tal variedade que você planta aí, dá tantos... Eles respondiam, o Mauro falava, esse cara... A gente já viu casos, eu já vi caso de o Mauro olhar assim, ver as provas, porque o INSS ele tem essa possibilidade de você até aumentar o tempo lá deles. E o Mauro começou a conversar com o rapaz, o senhor que estava lá, e o Mauro falava assim, ó, ele mostrou a mão pro Mauro, porque eu não sei que tem uma variedade que produz, que é por causa de um produto que joga, que a mão fica mexendo, não sei como acontece lá, o Mauro viu na mão dele e falou, não, realmente esse cara, é anos de manuseio, o Mauro falou, não, eu vi isso. O que você acha hoje? É mais fácil conceder benefício na via administrativa rural do que antes? Então, eu disse para o Arnaldo ainda lá no escritório, eu acho que essa impessoalidade da autodeclaração, eu acho que por horas beneficia, por horas prejudica. Porque a autodeclaração é o papel, no papel cabe tudo, não é assim? Então, você pode colocar tudo, mas esse feeling que o servidor tem de olhar para o segurado e ver se ele realmente trabalhou, não trabalhou, se ele teve aquele tempo, se ele não teve. As perguntas que quem conhece um pouco do meio rural consegue fazer, e aí, você sabe quanto que dá um pé de limão? Quantas caixas dá? Eu não sei. Pois se o cara... O Mauro sabe. Sabia. O servidor que tem uma certa habilidade com a entrevista rural, ele saberia disso e ele saberia fazer a pergunta certa pro segurado. Então, ele fazia todos esses tipos de pergunta que ia pegar o cara que não era rurícola e estava querendo se aposentar, ou ia pegar, ou não ia pegar, porque o cara ia realmente falar na lata para ele, não, tem pé que vai dar tanto, na entre-safra vai dar tanto, a caixa de 25 quilos vai ser tantas caixas, a caixa de outro tipo de limão vai dar tanto, entendeu? Então... Isso é verdade. Qual o problema? O problema é assim, que eu acho que aumentou muito a concessão, assim, hoje é muito mais fácil conceder um benefício rural no administrativo. Porém, hoje, assim, como é objetivo, a ideia, eu acho que da própria autodeclaração é tirar um pouco o poder de decisão do servidor. Porque se deixar o servidor decidir, a maioria do servidor decide para negar o benefício, porque ele tem medo de se responsabilizar administrativamente e é convertido na junta de recurso. Então, assim, a grande maioria dos processos de aposentadoria por rural eram convertidos em via de recurso. Então, eu acho assim, mudou muito. O problema é assim, que como é objetivo, então, se ele cumprir os requisitos, né? E às vezes a pessoa mais informada cumpre os requisitos, né? De uma Exatamente. Forma, ela é orientada, ela cumpre uma forma de requisito e concede o benefício. Mas assim, você lembra como era o INSS antes, né, Karina? Como era cheio? Era uma entrevista atrás da outra. Tinha dia que tipo, as pessoas tinham que ficar lá fora, porque passavam na entrevista, depois geralmente tinha uma justificação administrativa no dia, de rural também. Então assim, eu vi que depois que entrou a autodeclaração, esse volume diminuiu muito. Assim, é lógico, daí você consegue focar em outras áreas, em outros benefícios também, né? Inclusive, nossa reclamação era que os recursos antes, as revisões ficavam muito tempo paradas. E isso possibilitou até de tirar um pouco de servidor para colocar nas revisões. Também diminuiu bastante a quantidade de servidores também, nossa, né? Diminuiu muito, ó. Vai ter concurso agora, né? Hoje você vai numa agência, tem o quê? Quando você trabalhava lá, você tinha quantos na agência? Tinha uns 8 servidores, 10, Eduardo? Nossa, acho que nós éramos em 14. Hoje tem quantos? 4? Não, 3? hoje só tem o Bi e o Minotti e os 3 médicos. E os 2 médicos. E a assistente Não tá social. mais aqui. Não tá mais. Já Ana Paula foi embora? Foi. 2 servidores a agência tá? 2 servidores. Então, como que Antes, pra você ter ideia, antes era o Mauro, a Estela, a Sueli, a Cidinha, o Leandro, o Minotti, o Fabiano, você, eu, a Ana de assistente social. Tinha mais uma menina, não tinha? A Thaís. A Thaís, né? E os 3 médicos eram 13. Agora, daqui a pouco não vai ter mais ninguém. Mas assim, antes da pandemia ia reduzir o grande volume de agência, né? E também muitos aposentaram também, né? E faz tempo que não tem concurso, né? Uns aposentam, outros vão embora. E assim, você sabe que eu acho assim, Exatamente. Mas é bom essa nova, esse digital. Por quê? Porque antigamente tinha muita gente na localidade. Sabia que, eu não lembro, mas era só 5 mil servidores. Nós éramos em 32 mil, contando com os médicos e tudo, mas era só 5 mil servidores que faziam benefício.
Nossa. Entendeu? Então, assim, e o problema é o seguinte, quando você ficava muito no físico, principalmente no interior, os mais velhos, eles tinham uma resistência em liberar para os que entrar fazer os benefícios. Graças a Deus, eu trabalhei aqui aqui em Itacoatinga, então eles tinham essa liberdade. Na verdade, eles queriam que você soubesse tudo. Eu tive essa oportunidade, né? Eu falo assim, agora esses meninos que vão entrar nesse concurso que vai ter aí, que tá para sair aí, esses meninos provavelmente eles vão trabalhar nessa frente aí, vai aumentar um número maior de servidor analisando o benefício, né? Que hoje é demorado. A tendência vai ser 100% digital, Maia, daqui Sim, ó, vou falar um negócio para vocês. Aconteceu isso comigo hoje. Nós agendamos, a senhora agendou um benefício de aposentadoria por idade, pelo 135. Por quê? Porque ela não tinha 15 anos de contribuição, ela tem uma CTC. Ele trava, né? Você acredita que eu falei para ela só, agenda, faz o requerimento pelo 135, você agenda e passa o protocolo que a gente vai subir os documentos para a senhora. E era, na verdade, assim, era até um favor, né, Paulo, da Regina. Agendou hoje, você sabe disso, você não está sabendo disso? Não, concedeu? Agendou em 15 minutos, indeferiu o processo. Indeferiu ou deferiu? Robô indeferiu, automatizado. Eu vou ter que entrar com a reabertura de tarefa. Por causa que ele entende que não... Outra coisa, que eu vou falar para vocês aqui, não sei se vocês estão sabendo. Se vocês forem entrar em Culoa, pega o QNIS, dá uma olhada no QNIS do requerente. Vê se tem um vínculo aberto. Tive um problema desse essa semana. Se tiver vínculo aberto também, o robô indefere automático. O deferimento automático. A análise do 88, análise do critério de miserabilidade é feito pelo robô hoje, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque o robô que faz o abatimento, e se for comprovado, ele... A bendita inteligência artificial. Então, exatamente. Então eles estão definindo por tudo hoje. Tem que tomar muito cuidado. O ruim é ser reabrir-tarefa, né? Ficar abrindo reabrir-tarefa. Eu não falo reabrir-tarefa, gente. Reabrir-tarefa é diferente de revisão de ofício, tá? Porque reabrir-tarefa, nesse caso, cabe porque ele foi encerrado sem dar a oportunidade do segurado se manifestar. Daí não é que o INSS vai conceder o benefício, ele vai reabrir e jogar para a fila nacional de novo para alguém pegar o benefício. Agora, em casos que houve o erro, que era para conceder o benefício, você tem que entrar com uma reabertura de tarefa, mas para que seja feito revisão de ofício, para o INSS conceder o benefício. Porque ele tem que fundamentar, toda decisão tem que ser fundamentada, né? É um ato administrativo. É um ato administrativo. Então, esse que é o problema, né? Porque antes, sabe que era bom também, quando era o pessoal ali? Se a gente fizesse alguma cagada, você ia lá e reclamava, a gente olhava e falava, pô, realmente eu fiz, vou reabrir o processo agora e faço. Né? E como eu já vi, até amigo meu trabalhando comigo concedeu o benefício errado. Também já vi, o primeiro benefício que eu fiz do LOAS também, eu indeferi, eu fui dando eu fui dando enter, porque eu não sabia o sistema, só para me olhar, eu concedi o benefício. A sorte que eu falei, nossa, mas tá concedido, que eu fui olhar lá, tava certinho, 88, eu lembro até hoje. Tomei um susto, eu falei, eu não quero fazer mais isso aqui não. Porque ele não tinha trava igual o Prisma, né? O sistema que a gente analisava. É que nem a Karina falou, esse mundo virtual, né? Ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele dá medo. Ele é frio, né? Engraçado. É lógico. Hoje vocês sabem da portaria do dia 4 de fevereiro que saiu, né? Da avaliação da assistência social remoto. Só que remoto, eu não sei o que é remoto. Porque remoto eu achava que era feito pela internet. Eu também, pra mim é feito pela internet. Não é assim. Deixa eu explicar pra vocês. Vocês sabem que hoje, se vocês agendarem no LOAS aqui em Itaguaitinga, a avaliação social vai ser feita em Jabuticabal. Porque ela não tá mais aqui. Você imagina que a maioria das pessoas do LOAS, financeiramente, não tem condição. Exatamente. Às vezes é acamado. Nós não estávamos falando agora do CRAS. Provavelmente o CRAS que vai fazer a avaliação social aqui. Então as pessoas fazem a avaliação, eles vão autorizar o CRAS a fazer, eles vão passar para a avaliação da assistência social, tá? E vai ser autorizado, esses acordos de cooperação, provavelmente vai ser assim. Seria uma vantagem extrema para todo mundo. Futuramente eu acho que vai acontecer isso com a perícia médica também. Né? Vai ter os médicos credenciados no seu próprio consultório, você vai lá fazer a perícia. Eu acredito que vai acontecer isso daí também, viu? Sabe o que eu acho que é bom? Vai melhorar para todo mundo. Porque, assim, é utilizar a máquina pública para o benefício do cidadão. Com certeza. Essa é uma opinião que eu tenho, assim, eu acho que vai melhorar bastante. Porque tanto os médicos como o assistente social, eles não são servidores do INSS, né? Eles são... O assistente social, sim. O assistente social O médico agora, ele é perito médico federal. Eles não são, vamos falar assim, não tem um vínculo de... Como a gente fala... um vínculo junto com a Previdência, é igual né? o procurador, né? Tem a procuradoria do
a Procuradoria, eles prestam concurso público, depois tem a do Defende o INSS, Procurador Defende o Federal. INSS, o da Fazenda, eles prestam serviço que delegado a eles. Eu vou falar um negócio para vocês também, nós estamos falando de automatização, vocês perceberam já que essa autodeclaração, ela é temporária, tá? Ela é transitória, porque o sistema, até 2023, né? Ele vai ter que ser... vai ser automático, é o próprio sistema que vai considerar o cara a autodeclaração, como o LOAS, né? O LOAS, os anexos, hoje usa a mais. gente fala em ratificação, né? A gente fala de ratificação. Então, assim, igual você falou, a inteligência artificial hoje vai... O PPP já começou a partir de 1º de janeiro, né? Que começou, não, foi suspenso agora. Foi suspenso? Também foi suspenso, né? Teve o dezembro de sua portaria. Também, porque a ideia é isso. O ruim é que você não tem como contestar, né? E tem que ver quem que vai alimentar essas informações. No caso de uma autodeclaração, vai ser o sindicato? Vai ser que órgão que vai ser? É complicado, né? Não, já tem já. E aí a gente volta no segurado rural, né? Que é uma pessoa que ainda hoje é uma pessoa de pouca instrução. Sim. Se você pegar hoje os grandes produtores, não tem direito à aposentadoria rural. Estou falando em regime de economia familiar. Esses de regime de economia familiar ainda são pessoas que mexem no celular? Claro que mexe, mas é aquela coisa básica que hoje todo mundo faz, não tem essa habilidade, essa questão de acesso à informação, de saber o que ele tem que fazer, e aí talvez ele seja prejudicado mais. Mas aí que eu falo para nós que trabalhamos com isso, temos obrigação agora, que é um serviço novo para a gente prestar também. Exatamente. Seria um leque a mais para nós, para quem trabalha com previdenciário, informar isso, trabalhar, não só pegar o benefício final, mas dar assessoria. A pessoa vai lá, te contrata para você dar assessoria para ela, já projetando um benefício dela, como que ela tem que fazer para ser enquadrado como segurado especial. Também tem porque vai ficar na mão de quem hoje? Geralmente fica na mão do sindicato, né, para orientar. Porque vai ter que ter um certificado digital para ele provavelmente entrar numa base governamental, que não é o sindicato aqui simples já faz assim, né? No rural, hoje em dia, está sendo muito cercado, né, em todos os sentidos. Primeiro era um INCRA lá meia boca, um ITR mais meia boca ainda, agora ele já... O INCRA e o ITR tem que estar atrelado no CAR, e o CAR tem que bater o dominó, né? Ali, toda a propriedade tem que fazer o quebra-cabeça bonitinho. Então, tudo caminha para essa informatização aí e os robôs cuidarem da gente. Será que a gente estamos num futuro próximo de apertar o botão e o benefício ser concedido? Mas eu falo para você, aqui há 10 anos já melhora muito. Daqui uns 10 anos a previsão vai melhorar muito. Não sei se você aconteceu no escritório já receberam cartinha que o segurado vai lá, vem no escritório perguntando, o INSS manda uma cartinha falando que ele já tem dia de aposentar? Comigo aconteceu uma vez só. Já fazem isso. Se 2020. ele não aposenta, eles emitem uma cartinha, o robô emite uma cartinha. Era por idade a que eu recebi, uma só. Será que é verdade? Será que o meu vai demorar muito? Vai. Acho que... Mas direito do jeito que tá a coisa, acho que vai, viu? Direito previdenciário é uma coisa muito engraçada. Você começa um assunto e você vê que você sai totalmente, porque é tudo relacionado, né? Carina, é tudo interligado, né? Obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. Eu que agradeço o convite sempre. É muito bom estar com vocês, é muito bom esse bate-papo. E é gostoso, né, Karina? É gratificante e educador. E a Karina também faz um outro projeto também, nós estávamos conversando agora, né, Karina? Com a OAB, você faz um projeto. Isso. Da OAB, estava falando para o Eduardo que a OAB tem também uma função social, né? Não é só privilegiar ou estar abastecendo os advogados. A gente tem várias comissões na OAB, a gente tem a comissão OAB Vai Escola, Mulher Advogado, Defesa da Mulher, dos Animais, Prerrogativas, a ética profissional. E eu, particularmente, faço parte da ética da... Nossa presidente? Presidente da comissão presidente da ética. E também faço parte da comissão OAB Vai Escola e Mulher Advogada. A Mulher Advogada, a gente também, estava falando do Eduardo, que a gente trabalha um pouco com a comissão da violência doméstica, né? Que é um negócio muito, 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 muito triste, mas que a gente precisa cada vez mais divulgar, cada vez mais proteger essa mulher que é vulnerável, né? Então, é um outro assunto para um outro dia. Não tem muito a ver com previdenciário, mas tem a ver com um trabalho social que eu sei que vocês gostam de desenvolver também, né?
a questão da vulnerabilidade da mulher, a questão dela ter um subemprego ou às vezes não ter nenhum emprego e ela ter que ficar nessa situação de risco durante muito tempo. E a OAB Vai Escola, que durante muito tempo foi os olhos da nossa OAB, porque a gente tinha um trabalho muito bonito, a pandemia veio e interrompeu o nosso trabalho, mas era um trabalho bem legal que a OAB tem de chegar a todas as escolas, principalmente públicas, mas a gente não está proibido nem impedido de ir nas particulares, mas de mostrar a cidadania, né? Que todos nós somos cidadãos e a gente precisa exercer nossos direitos, Sim. né? A gente fala de vários temas, mas a gente sempre começa focando na cidadania, né? Porque essa molecada hoje em dia... A gente teve duas experiências, uma muito boa e uma muito ruim. Teve uma sala muito interativa, eles gostaram muito de ouvir sobre cidadania e queriam saber mais e queriam interagir com a gente. E uma sala até maior já de 9º ano, eles simplesmente começaram a tacar papelzinho na gente. Nossa. Bem assim, né? Complicado. Foi complicado. Futuro então, do nosso país. Exatamente. Essa sala que teve mais receptividade foi um 7º ano. Né? Então foi uma sala bem legal. E aí a gente vai, mesmo tacando papelzinho, a gente vai falando, vai gritando, vai falando, presta atenção, menina! Mas e vamos, que esse é o trabalho da OAB também, né? Mas muito obrigado, Karina. Obrigado de novo. O Arnaldo é companheiro nosso. Eu que agradeço que a cada podcast que nós fazemos, a gente agrega conhecimentos, Com né? certeza. Que é o mais importante na nossa vida, né? E vai saber que a gente agregar conhecimento. Aqui, e a ideia é assim, a gente já fez até a gente gosta de discutir o podcast sem acordar. Sem muita pauta. Pra gente começar a falar normal e saber. E depois, às vezes, a gente fala alguma coisa, depois a gente para analisar, fala, olha, aquele assunto foi interessante. Porque a gente, às vezes, você fica vendo sempre o mesmo assunto. De repente, você fala um assunto que nada, se você não se programou a falar, e você fala, nossa, eu preciso estudar mais aquilo, porque a gente está esquecendo. Na verdade, tá? é um bate-papo gostoso entre amigos, né? Não é uma coisa engessada. Exato. Por isso que vai. Deixa eu fazer uma última pincelada, se der tempo aí. A gente estava falando sobre a questão do servidor, que às vezes também não tem a habilidade de saber o que o produtor estava ali. E juiz também, viu, Eduardo? Sério? Juiz também. Eu fiz uma rural de uma senhorinha que ela trabalhava no sítio muito tempo, muito tempo. E a juíza perguntou para ela assim, a senhora trabalhava no sítio? Ela falou, trabalhei. Trabalho ainda. Aí ela pegou, ela falou assim, a senhora tem filho? Tenho um menino de 18 anos na época. E com quem a senhora deixava a criança para ir trabalhar? Ele ia comigo na roça. Como assim ele ia com você na roça? A gente coloca o filho num cesto e leva. Ele fica lá, a gente põe ele debaixo do pé, de uma sombra, de café, né? Numa sombra, e ele fica lá com a gente. A juíza quase que não acreditou no que a mulher falou. Então essa é a nossa realidade. Sim. É a nossa realidade. E aí, só para terminar, nessa mesma entrevista, ela pediu para minha cliente levantar para ela ver as mãos dela. Se ela tinha as mãos calejadas de trabalho rural mesmo. E ela tinha, muito, muito. Ela era uma senhora bem italianona, assim. Nossa, a pele a pele brancona, já bem judiada, né? E aí ela olhou pra mim e ela falou, posso? Eu falei, pode levantar. Ela levantou, mostrou. Ela conseguiu, essa sentença saiu no dia. Ela conseguiu na hora. Então, essa é a nossa vida. É a nossa vida, né? Obrigado de novo. Você escolhe um tema mais... Pega uns casos, vamos falar um pouquinho judicial rural. Pega uns casos assim que você achou que foi interessante pra gente também discutir, para orientar o pessoal que vai entrar via judicial aí, que é interessante, né, Karina? Vamos lá. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, até o próximo. E até o próximo podcast.